Boa noite, está no ar o programa Entre Linhas. Na edição de hoje vamos tratar do tema Como combater a corrupção. Converso hoje com João Miguel Bach, doutor em filosofia, bem como com a professora doutora em direito, Luciana Turati. Ambos são membros do Observatório de Direitos Humanos da Univades. Boa noite, sejam bem-vindos. Boa noite. Antes de adentrar o tema de hoje, que é um tema espinhoso, atual, vamos esclarecer, tentar dizer para o nosso público que se trata este Observatório de Direitos Humanos da Univades. Bom, o Observatório de Direitos Humanos ele foi composto no ano de 2013, aqui na instituição, num primeiro momento vinculado ao curso de Direito, mas com a intenção de se relacionar com os demais cursos da casa, os demais centros e com toda a instituição, e não só com o público interno, mas também com o público externo, com a comunidade local também. Acho que o grande objetivo dele é tentar fazer com que as pessoas se aproximem da gente com o objetivo de refletir acerca dessa temática, acerca dos direitos humanos. E com isso, de certa forma, também tentar desmistificar um pouco alguns mitos que foram se criando em torno desse tema direitos humanos, porque, infelizmente, ainda paira uma sensação, talvez junto à maior parte da sociedade, no sentido de que os direitos humanos são os direitos dos criminosos ou os direitos de poucos, né? E a gente quer tentar mostrar, a partir do observatório, que nessa temática pode ser muito além disso. Então, acho que o grande objetivo é tentar superar um pouco dessa crise de percepção que hoje paira na sociedade acerca dessa temática, trazendo as pessoas para conversarem conosco dentro desse observatório. E a forma de se fazer isso é por várias dinâmicas que a gente vem propondo, né, por meio de rodas de conversa, grupos de leitura, palestras, eventos, viagens, visitas técnicas, né, até mesmo visitas a presídios, que acabam nos servindo também como uma espécie quase que de choque de realidade, né, para mostrar que muitas vezes o discurso que nós fazemos do outro lado, do lado de fora dessas casas prisionais, é um discurso às vezes sem fundamento e muito vazio, né? É importante conhecer a outra realidade também para que a gente possa sustentar melhor esses nossos discursos. Então, é um conjunto de atividades que a gente vem fomentando com o objetivo de aproximar tanto a comunidade acadêmica como local desse nosso projeto e dessas nossas discussões. Pelo que eu vi, aí está um belo tema para um programa aí futuro que a gente possa fazer. Também. Bem, voltando ao tema de hoje, que é como combater a corrupção, eu vou fazer uma breve introdução. Estive fazendo uma pesquisa na internet, uma breve introdução histórica da corrupção no Brasil. E essa primeira leitura que eu vou fazer rapidamente é de lavra, de autoria da professora doutora Rita Biazon, do Departamento de Relações Internacionais da Unesp, o campus Franca de São Paulo. Então ela faz uma breve história da corrupção no Brasil. Eu vou só ler pequenas frases para não tomar muito tempo do nosso público, de vocês. Ela diz o seguinte: os primeiros registros de práticas de ilegalidade no Brasil, que temos registros, datam do século XVI, no período da colonização portuguesa. O caso mais frequente era de funcionários públicos encarregados de fiscalizar o contrabando e outras transgressões contra a coroa portuguesa e, ao invés de cumprir suas funções, acabavam praticando o comércio ilegal de produtos brasileiros como pau-brasil, especiarias, tabaco, ouro e diamante. Um segundo momento refere-se à extensa utilização de mão de obra escrava na agricultura brasileira na produção do açúcar. De 1580 até 1850, a escravidão foi considerada necessária e, mesmo com a proibição do tráfico, o governo brasileiro mantinha-se tolerante e conivente com os traficantes que burlavam a lei. E aí cita vários políticos que se aproveitaram da época. Com a proclamação da independência em 1822 e a instauração do Brasil República, outras formas de corrupção, como a eleitoral e a de concessão de obras públicas, surgem no cenário nacional. A corrupção eleitoral é um capítulo singular na história brasileira.
Deve-se considerar que a participação na política representa uma forma de enriquecimento fácil e rápido, muitas vezes de não realização dos compromissos feitos durante as campanhas eleitorais, de influência e sujeição aos grupos econômicos dominantes no país. No Império, de 822 a 889, o alistamento de eleitores era feito a partir de critérios diversificados, pois somente quem possuísse uma determinada renda mínima poderia participar do processo. E aí conta como era o processo, enfim, uma corrupção total. Com a República proclamada em 1889, o voto de cabresto foi a marca registrada no período. O proprietário de latifúndio, apelidado de coronel, impunha coercitivamente o voto desejado a seus empregados, agregados e dependentes. Pulando mais alguns partes aqui que ela cita, aí ela cita, eu me lembro quando comecei a minha faculdade em Porto Alegre e militar na época, no movimento estudantil, que se falava em Adhemar de Barros. Os mais jovens de hoje não lembram. Durante as campanhas eleitorais de 1950, um caso tornou-se famoso e até hoje faz parte do anedotário da política nacional. A caixinha do Adhemar de Barros, político paulista, era conhecido como um fazedor de obra. Seu lema era rouba, mas faz. Ele costumava guardar para gastos pessoais 2,4 milhões de dólares em casa. O período militar, iniciado com o golpe de 64, teve, no caso KPM e Coroa Brastel, uma amostra do que ocultamente ocorria nas empresas estatais. Ela cita todo aquele caso que envolveu, enfim, militares, administradores, enfim, o Coroa Brastel, os mais experientes como eu lembram do fato. Aí, em 1889, o caso de Fernando Collor, que também levou ao impeachment. E ela diz o seguinte no final do seu trabalho, que nossa breve história da corrupção pode induzir a compreensão que as práticas ilícitas reaparecem como em ciclo, dando-nos a impressão que o problema é cultural, quando na verdade é a falta de controle, de prestação de contas, de punição e de cumprimento das leis. É isso que nos tem reconduzido a erros semelhantes. É a opinião dela. Nós vamos ouvir do nosso... A tolerância a pequenas violações que vão desde a taxa de urgência paga a funcionários públicos para conseguir agilidade na tramitação dos processos dentro de órgãos públicos, até aquele motorista que paga um funcionário de uma companhia de trânsito para não ser multado, não pode e não deve mais ser toleradas. Precisamos decidir se desejamos um país que compartilhe de uma regra comum a todos os cidadãos ou se essa se aplicará apenas a alguns. Bem, aqui já vai a opinião dela e eu não deveria ter entrado tanto. Eu só quis fazer, então, esse breve relato histórico. E antes, esse livro aqui é muito interessante, 1808, Laurentino Gomes, ele descreve a história desse período, que 1808 é a vinda da coroa portuguesa para o Brasil. Enfim, mas aí eu vou só tomar mais 10 segundos. Aqui, esse autor ele diz o seguinte: outra herança da época de Dom João é a prática da caixinha nas concorrências e nos pagamentos de serviços públicos. O historiador Oliveira Lima, citando os relatos do inglês Lucock, disse que se cobrava uma comissão de 17% sobre todos os pagamentos ou saques no Tesouro Público. Era uma forma de extorsão velada. Se o interessado não comparecesse com os 17%, os processos simplesmente paravam de andar. A época de Dom João VI estava destinada a ser, na história brasileira, pelo que diz respeito à administração, uma era de muita corrupção e peculato, avaliou Oliveira Lima. Ufa, desculpe eu tomar tanto tempo dos senhores. Afinal de contas, o que vinha a ser a corrupção? Todo mundo sabe, mas como ela está agindo, de que forma... De alguma forma, nós, cidadãos, também temos alguma culpa. Enfim, professor, tenham a vontade e a bondade de... Bem, eu penso que quando a gente fala em corrupção, né, isso tem sentido quando a gente pensa já nas raízes da corrupção, desse problema, na perspectiva de como isso pode ser corrigido, como isso pode ser resolvido, como isso pode dar o fim, né? Por que eu digo isso?
pelo relato que você muito bem fez, né, pelos dados que você trouxe, né, amparado pela pesquisadora, né, se a gente observar ali as formas de corrupção, dá para ver que essas formas são múltiplas. Então, nós temos corrupção na esfera pública, temos corrupção na esfera privada, nós temos corrupção na sociedade, nas suas entidades, né? Nós temos as corrupções que nós julgamos que sejam atos individuais, né? Então, o que perpassa todas essas formas de corrupção? E eu penso que a partir disso dá para pensar, talvez, algumas causas e algumas razões que originam isso. Me parece que pensar corrupção, a gente precisa pensar que a corrupção significa você tem um ideal, enquanto nós somos uma sociedade só, isso é importante, independente dessas formas e entidades. Então, nós somos uma sociedade só e nós temos ideais. E ali nós vamos conectar isso à moral e à ética, né? Então, nós temos ideais que vêm a partir de valores e princípios, né? Então, se nós estamos falando, por exemplo, de uma corrupção dentro da esfera política, né? Por que nós falamos e por que isso nos toca? Por quê? Porque nós temos um ideal dentro de uma sociedade que tem uma face e uma dimensão que é a dimensão política. Então, o que significa corrupção? Que alguém está obstruindo esse ideal. Política tem um fim, serviço público, bem público, como já dizia Platão, né? Colocar-se a serviço da promoção do bem para todos universal, né? Sempre a partir da sociedade, onde existimos nós, mas não existe mais o indivíduo, né, de forma isolada, né, mas é um indivíduo que é social. Então, a política, uma vez que ela tem esse ideal, né, e essa responsabilidade, a pessoa do político, ou quem exerce um cargo, de promover esse ideal, que tem um fundo moral e ético, porque esse ideal ele é cultural, ele é histórico. A corrupção, me parece que ela sempre se caracteriza como uma interrupção desse ideal, né? Nós podemos pegar isso nos outros exemplos relatados, né? O policial, né? que tem uma função social dentro desse ideal da sociedade que é de proteção, de dar segurança, né, de servir à sociedade a partir desse trabalho, né, desse serviço, desse bem. E por isso sempre a corrupção ela tem uma dimensão antiética, ela tem uma dimensão ética, um rompimento com a ética, porque nós só reclamamos e só percebemos a corrupção na medida que aquele bem que aquela corporação ou aquele segmento deveria realizar não está conseguindo realizar. No caso, voltando à questão policial, por exemplo. Na medida que alguém se deixa corromper ou corrompe para que aquele serviço não se realize, para que aquela função não se realize, né? No caso, dar a segurança, tratar todos iguais, a justiça, julgar a todos com os mesmos critérios, né? Então, quando esse ideal não se realiza, né? A corrupção, então, ela tem justamente me parece, essa característica básica de interromper um valor social que sustenta a missão de uma entidade. É quase um agir em desfavor do bem comum, né? Eu desencadeio uma ação... Senhores, está ficando bom, mas infelizmente chegamos ao final do primeiro bloco do nosso programa Entre Linha retorna em seguida. Voltamos ao segundo bloco do programa Entre Linhas de hoje. Estamos abordando o tema Como Combater a Corrupção. Contamos com as presenças de João Miguel Barr, doutor em Filosofia, bem como da doutora em Direito, doutora Luciana Turati, ambos membros do Observatório de Direitos Humanos da Univates. No final do bloco anterior, inclusive tivemos que fazer um pequeno corte, vocês estavam num belo desenvolvimento de ideias, enfim, e o professor falou algo muito interessante, que a corrupção é um rompimento com a ética. E aí eu deixo uma questão para os senhores: até que ponto a sociedade brasileira
ela admite atos antiéticos ou atos de corrupção? Há um limite? Eu acho que, não sei se poderíamos falar num limite, mas acho que há sim uma certa aceitação como uma forma até de legitimação, muitas vezes, da sua própria conduta, né? Me parece que a corrupção, ela incomoda, e aproveitando a fala do João, né, somente no momento em que eu passo a me dar falta, efetivamente, daquela prestação que está vinculada à figura do Estado, né? E aí também, retomando um pouco da fala do João, no sentido de lembrar que a corrupção não se dá somente no segmento público, né? A gente pode... a corrupção, ela se estende ao segmento privado, a qualquer setor, e esse é um mito que se tem, muitas vezes, de acreditar que somente na esfera pública eu posso falar em corrupção, né? Não, ela se estende para qualquer ação humana que se coloque nessa condição de antiética, né? Então, eu acho que essa questão da aceitação, ela diz respeito também a um certo comodismo. Enquanto que isso não me atinge como cidadão, enquanto que isso não fere os meus direitos, eu, de certa forma, até aceito, como uma forma também de legitimar, muitas vezes, algumas condutas minhas. No momento em que isso passa a fazer falta, eu passo a questionar. Claro que nós também não podemos esquecer o fato de que, ao longo dessa última década, talvez em especial, a transparência em torno, em especial do segmento público, foi bastante ampliada. A lei de informações, a obrigatoriedade, a própria lei de transparência, né, a obrigatoriedade de divulgação de informações nos sites dos órgãos públicos, deu maior acesso à população a essas informações e deu maior visibilidade a tudo isso, né? Então, talvez também por isso um pouco dessa sensação de que a corrupção tem aumentado. Tu citaste há pouco fatos históricos para mostrar que não é um processo cíclico, né? Não pertence somente a essa atual década, a essa atual sociedade, não. É bastante antigo esse processo. E, nesse sentido, poderíamos dizer que sim, que também tem a ver com uma questão cultural, né? Com essa aceitação de que, né, eu passo a construir, muitas vezes, uma ética que me serve, né? Uma ética minha somente, que deixa de considerar o outro também dentro do meu pensamento, dentro das minhas preocupações. E dentro daquele meu conceito do que eu acho que é ético, eu posso fazer o que eu bem quiser, sem considerar o bem maior, que seria o bem comum, sem considerar o bem de todos. Então, tem um pouco a ver também com essa forma de se pensar um tanto egoísta, individualista, sem a consideração do próximo e do outro, né, nas minhas preocupações. Que é o mal que atinge não só hoje a questão do segmento público, ele atinge a sociedade de uma forma geral, né? Se eu for falar hoje da minha área de conhecimento, por exemplo, na área ambiental, eu tenho uma preocupação lá na Constituição que me é colocada para com as futuras gerações. Para transcender a ponto de eu incluir as futuras gerações no meu pensamento, eu tenho que ter um pensamento muito elevado, porque nós não conseguimos, na atualidade, nem considerar a atual geração do nosso pensamento, né? Isso vale para as questões ambientais, vale para a corrupção, vale para as fraudes, entre tantas outras questões. Então, há necessidade, sim, de uma mudança gigantesca em matéria cultural para que a gente talvez possa ascender a isso, né? Professor, o senhor acha que hoje nós, humanos, cidadãos, enfim, a sociedade é menos ética? Mais egoísta? Pois é, aquilo que a Luciana colocava, né? Talvez a ética hoje, a corrupção, né, como um rompimento dela, ele aparece mais, eu concordo com você, né? Porque há mais transparência nos meios, nas mídias. Contudo, de outro lado, né? Então, com isso eu quero dizer assim que a gente não tem como avaliar exatamente se aumentou a corrupção ou se apenas nós temos hoje meios mais eficazes, né? Dentro de uma tecnologia e mídia globalizada que revelam a corrupção que existe, né? Então, é sempre bom combater a corrupção, né? Agora, o difícil é avaliar, né, até que ponto ela está aumentando ou sempre existia. Mas, de qualquer forma, né, me parece que hoje, né, e talvez sempre fosse assim, vamos dizer assim, o combate à corrupção, que passa por uma mudança cultural, né?
nós compreendermos a ética como algo, avançarmos na compreensão da ética e tomarmos isso para nós mesmos, né? Isso passa por caminhos difíceis, né? Não é uma questão fácil. Então, eu não sei se hoje nós estamos avançando nisso. Por exemplo, a nossa compreensão de sociedade, né? Mesmo que a gente tenha informações sobre muito mais coisas que outrora a gente teve, não sei se a consciência que pressupõe alguns pressupostos, né, redundante isso, mas que trabalha com os fundamentos da sociedade, não sei se essa consciência está avançando, né? Porque hoje a nossa sociedade também é bastante individualista, né? Se nós vamos pegar a consciência sobre comunidades, ela está se esvaziando cada vez mais, né? Se nós pegarmos... E acho que até, se me permite, favor, João, até uma certa banalização do termo comunidade na atualidade também, né? Hoje se intitula como comunidade um conjunto de pessoas que se reúnem numa rede social. Só um pouquinho, comunidade para mim não tem a ver com isso, né? Comunidade tem a ver com algo muito mais profundo, né? Com uma comunhão de ideias, com uma comunhão de bens, entre outras coisas, né? Então, acho que há uma banalização do próprio termo também, né? Comunidade, né? Nesse sentido. Certamente. E aí, existindo essa banalização, porque é uma incompreensão do que é comunidade. Comunidade realmente exige uma unidade em cima de um projeto, né? Então, por exemplo, a partir de uma ideia de comunidade, que, bem como você coloca, não é uma associação de vontades individuais, que vão lá se servir enquanto isso lhes basta, né? Enquanto isso interessa, e na hora que não interessa mais, eu saio daquela associação. Isso é associação, né? Agora, realmente, a comunidade, ela está esvaziada hoje, né? Então, como é que nós podemos pensar em avançar, né, nesses mecanismos de bem comum, de a ideia da ética, da moral, né, que é possível, e tão somente ela é possível para sustentar uma caminhada contra a corrupção? Como é que nós podemos acreditar nisso se pelo menos em muitas dimensões, nós estamos menos comprometidos com os outros? Né? Ou pouco comprometidos com o projeto coletivo, né? Até, e é uma dificuldade também presente, acho que no panorama nacional, talvez tenha a ver, eu sempre digo, com o território, talvez tenha a ver com essa falta de identificação entre os nacionais, né? Há um total descomprometimento. Nós criamos pequenos universos, muitas vezes, até em meio à sociedade, né? Os gaúchos, os catarinenses, os paulistas, os nordestinos, né? Aqueles do norte. Então, nós criamos meio que castas dentro de um único território, de um país, né? Que deveria ter um projeto em comum, ideais comuns, né? Um projeto coletivo. Há toda uma quebra disso, uma segmentação até mesmo dessas... Não há um reconhecimento, né? São Paulo está passando por uma séria crise de água e nós aqui no Sul não nos preocupamos com isso, como se fosse outro universo, como se fosse outro país. Não, mas eles são tão nacionais quanto nós, aquela água que se conecta com a nossa, né? E onde ficaram, por onde, né? O que aconteceu que os projetos coletivos foram abandonados, né? Então, eu acho que há uma falta de compreensão acerca disso mesmo. O que é, de fato, um bem comum, né? Onde é que estão esses projetos coletivos que se tinha tempos atrás, com as comunidades talvez mais antigas, onde realmente, né, se buscavam ideais comuns comunitários? Eu não sei justificar, porque eu sou do direito, eu não sou socióloga, o que aconteceu com o passar do tempo para que se rompesse com isso, né? Para que essa nossa atual sociedade ficasse tão individualista assim, a ponto de não conseguir se identificar, né, dentro de uma comunidade ou dentro de um projeto maior. Talvez um ponto ainda nessa fala, o que parece claro é que qualquer processo de construção de comunidade em cima de qualquer projeto significativo, ele exige um comprometimento, ele exige renúncias, uma renúncia, ele exige continuidade e clareza de proposta. Né? Não há comunidade, não há projeto significativo nessa linha se não há clareza de fim e a capacidade do indivíduo se sacrificar de alguma forma para que aquilo se realize. Né? Eu não sei se hoje, né, na nossa geração, hoje no mundo contemporâneo, né, nós estamos dispostos a fazer isso. Eu digo isso com pena, né? Eu acho que nós deveríamos fazer.
porque o combate à corrupção, eu não acredito que seja possível realmente enquanto nós não tivermos essa consciência. Porque me parece que 2 elementos são decisivos ali. Que é de não compreender esses processos, e me parece que em grande parte hoje a gente não compreende isso, porque, por exemplo, eu aceito facilmente que na minha empresa, né, na minha corporação, essa corporação ela me sirva, né, e que ela exerça um certo corporativismo. Agora, eu só vou reclamar, né, de corrupção se uma outra corrupção faz isso, né? Então, essa percepção de que o fluxo de um ideal está sendo interrompido, de um valor, que é a justiça, por exemplo, né? Ele só acontece na forma fragmentada de pensar, como você dizia, de nós não nos reconhecer como sociedade, dentro de uma unidade maior, onde tem problemas complexos, onde tem desafios muito grandes a serem realizados. Então, a incompreensão desse processo faz com que nós aceitemos, sim, a corrupção em grande escala, mas por uma ingenuidade, porque nós pensamos que nós tiramos proveito disso. Então, quando eu vou na fila do hospital e eu tenho um amigo lá, um parente lá que me beneficia ou me dá um privilégio, eu não me dou conta que esse meu privilégio de ser antes atendido antes de um outro, que ele está colocando alguém para trás, né? Então... Bem, chegamos ao final de mais um bloco do nosso programa. Você sabe qual é o país mais corrupto do mundo e o menos corrupto? E qual a classificação do Brasil nesse ranking? A resposta é em seguida. Retornamos já. Estamos de volta com o programa Entre Linhas de hoje, agora no seu 3º bloco. Estamos debatendo o tema Como combater a corrupção. Contamos com as presenças de João Miguel Bach, doutor em filosofia, Luciana Turati, doutora em direito, ambos membros do Observatório de Direitos Humanos da Univades e professores nesta instituição. No final do bloco anterior, eu deixei no ar um questionamento. Você sabe qual é o país ou os países mais corruptos do mundo? E o que é o país menos corrupto do mundo? Olha que interessante. Querem saber o mais ou menos? Vamos começar pelo menos? Pois é, pelo menos. Tanto faz, pelo menos. Vamos pelo menos. Coreia do Norte e Somália. Antes de dizer o primeiro lugar, quero dizer que esses dados são de uma ONG que se chama Transparência Internacional. Ela tem sede em Berlim, na Alemanha, e faz um levantamento no caso de 2014, de 175 países, vários dados, e chega uma nota para cada país. No caso, ficaram em último lugar Coreia do Norte e Somália, e em primeiro lugar, o menos corrupto, Dinamarca. O segundo país menos corrupto, Nova Zelândia. Eu ia dizer Finlândia, no país nórdicos ali. Terceiro, Finlândia. Viu? Quarto, Suécia. Todos os Quinto, países nórdicos. Noruega. Sexto, Suíça. Sétimo, Singapura. Oitavo, Holanda. Nono, Luxemburgo. 10º, Canadá. E os Estados Unidos estão aonde? 17º. Estados Unidos estão junto na nota com Barbados, Hong Kong e Irlândia. E o Brasil? 69. O número 69 no ranking. Junto com Bulgária, Grécia, Itália, Romênia, Senegal e Suazilândia. E aqui esta ONG tem uma definição para corrupção. É o abuso do poder confiado para fins privados. O abuso do poder confiado para fins privados. Queridos convidados, eu estive me preparando para o programa aqui, né, com a presença de vocês, e vi uma entrevista que a jornalista Cláudia Valim, e foi retirado do livro Um País Sem Excelências e Mordomias. Um País Sem Excelências e Mordomias. No trecho que eu transcrevi, a jornalista entrevista Gunnar Stettler,
responsável pela corrupção na Suécia. Então nós temos um exemplo, a gente viu que a Suécia está está em quarto lugar, né? É isso? Olha, quarto lugar. Então, como eles fazem lá? Enfim, como funciona lá? Eles têm uma pessoa, como se fosse um grande promotor público, responsável pela corrupção no país. E aí essa jornalista fez uma pergunta para ele. Qual é o seu melhor conselho para um país como o Brasil se tornar uma sociedade mais limpa e menos corrupta? Ele disse o seguinte, Gunnar Stettler, é preciso compreender que esta é uma tarefa que não pode ser cumprida em 24 horas. Para combater a corrupção, é necessário implementar um sistema de ampla transparência dos poderes estatais, aumentar o nível de educação da população em geral e promover a igualdade social. Aí essa jornalista perguntou, qual a importância da igualdade social neste processo? E ele respondeu, se uma pessoa tem que lutar diariamente por sua sobrevivência, para ter acesso à alimentação, escolas e hospitais, a questão do combate à corrupção na sociedade certamente não estará entre seus principais interesses. Mas quando uma pessoa se sente parte da sociedade a qual pertence, passa a não aceitar os abusos do poder. Fonte desse texto, se alguém quiser conferir, é pragmatismo.jusbrasil.com.br. Veja, senhores, aí, o que temos que comentar a respeito? É esse o caminho? Educação, justiça social? Acho que o próprio ranking apresentado, Gerson, mostra um pouco disso também, né? Esses países são países onde já se conquistou um bom tempo a igualdade social. Então, acho que a resposta dada a essa entrevista, ela não serve só para a Suécia, mas para explicar, para justificar o que acontece nos demais países. Por que são países onde há pouca corrupção? Por isso mesmo, né? Porque eles conseguiram, além de dar maior transparência, efetivamente, às informações públicas, fazer com que a população se sentisse incluída. E o que chama a atenção também nessas informações, a gente falou hoje muito, né, no empoderamento, né, da população, no empoderamento das pessoas, né, para que elas possam efetivamente contribuir com as discussões e com esse olhar em torno da corrupção. O que chama a atenção é que, diferente do que acontece muitas vezes no cenário brasileiro, nenhuma dessas falas transitou ou depositou na legislação a esperança de resolução da corrupção, né? Diferente disso, aqui no Brasil, na maior parte das vezes, quando nós falamos em corrupção, vem comentários à tona do tipo, ah, não, mas no Senado tramita um projeto de lei que busca ampliar as penas para os corruptos, né? Ou urge, né, é necessário quanto antes que a gente consiga efetivamente aprovar, publicar a legislação que estabelece que o crime de corrupção vai ser tratado como um crime hediondo. Se lei salvasse alguma coisa, nós estaríamos salvos, né? Porque o Brasil tem milhares de espécies normativas. Falando da lei dos crimes hediondos, por exemplo, quando da sua aprovação se acreditava que os crimes hediondos descessem nos gráficos, né? A quantidade. Pelo contrário, né? Então, isso é uma clara demonstração de que a lei a lei é a última, assim, ratio, a lei é o último instrumento a ser utilizado, né? Inclusive para a corrupção. Lei nós temos uma lei de improbidade administrativa desde 92. No ano, agora 2015, em 2013, foi publicada a lei relacionada à corrupção empresarial, né, que penaliza as pessoas jurídicas que, nas suas relações para com o serviço público, com algum segmento público, também venham a promover algum tipo de corrupção. Então, não é a legislação quem vai nos salvar. Acho que as respostas apresentadas aqui nessa entrevista, elas são as mais adequadas como uma saída, efetivamente, para esses processos de corrupção. O que nós temos que fazer? Tornar os processos mais transparentes e empoderar a população, né? Tem a ver, efetivamente, com educação e com cultura, tudo isso, né? Eu penso que é por aí mesmo, né? Porque toda corrupção, ela passa por sistemas, né? Por sistemas. E aí a gente precisa compreender que esses sistemas são movidos por pessoa. Então, claro que a educação é a única que é capaz de formar consciências melhores, né? Que tenham razões para não buscar a corrupção, né? Em primeiro lugar, né? Então, é aí uma consciência moral e ética que busquem promover o bem, através da sua profissão, né? Através da sua vida, das suas relações que promovam e tenham interesse em promover o bem, antes
né, de valorizar apenas um ganho financeiro, né, um poder, né? Então, a primeira questão passa por pessoas, né? E aí a Luciana destacava bem como a pesquisa e a jornalista, né? Espaço por um processo de formação de pessoas, de consciências. E depois, certamente, isso não é suficiente, né? Já dizia Kant, né? Se nós fôssemos uma sociedade de anjos, se todos nós, seres humanos, fôssemos anjos, nós não falaríamos de ética, não precisaríamos falar de ética. Então, evidentemente que a ética, nós reivindicamos isso e nós combatemos a corrupção porque o ser humano ele é falível, né? E ele se entrega a interesses que se prestam a prejudicar outras pessoas, né? Então, quando nós reclamamos de uma corrupção, né, entra também essa segunda dimensão, é que alguma consciência, né, mesmo que ela for dentro de uma empresa, né, a empresa não é um ente que está no ar, que está em algum lugar, né? Aquela empresa ela é conduzida por pessoas e por interesses, né? Então, ali, a consciência ética dessas pessoas está falhando, ou por incompreensão daquilo que estão provocando, porque destinam mal a verba que deveriam destinar, ou porque, por algum interesse, executam mal aquela função que deveriam executar, né? Então, ali, quando essa consciência falha, portanto, os profissionais falham, e aquela empresa, né, que geralmente dá força à corrupção. A grande corrupção, ela passa por entidades, por corporações, né? Por agremiações, né? Então, por poderes, né? Então, essa empresa, ou essa entidade, ou essas corporações que dão força e possibilitam os processos de corrupção, me parece que eles só são combatidos, ou podem ser combatidos, justamente se a sociedade for mais igualitária, né? Se as pessoas tiverem, primeiro, a consciência de poder reivindicar justiça, por exemplo, de reivindicar igualdade, né? De se sentirem pessoas, de terem a sua dignidade reconhecida. E aí também a questão dos direitos humanos, né? No sentido, na medida em que todos nós somos humanos, e todos nós temos razões, me parece, para reivindicar direitos fundamentais para nós, né? E nessa perspectiva, a corrupção ela é um ferimento dessas questões fundamentais, né? Movida por pessoas e amparada, executada e validada por processos que são muito complexos e que são difíceis de serem combatidos. Por isso que somente uma sociedade que tem uma formação muito boa, consciência, um nível cultural de comprometimento ético avançado, e, portanto, também vai ter mecanismos de fiscalização competentes, né, e fortes, ele pode fazer frente a esses processos de corrupção. Me parece que não há saída, né? Como você bem colocava, né? A pessoa que não tiver um mínimo de condições, de poder, né? Ela está preocupada com a sua subsistência. O interesse dela é imediato. E muitas vezes o fato dela estar excluída também, essa margem da sociedade, por exemplo, até mesmo sem a margem da educação, também implica em todo esse processo, porque até nós temos um autor do direito, que o Sarley, ele sempre diz assim que para ele, na concepção dele, o mais fundamental de todos os direitos é o direito à educação, porque é esse também que me informa que eu sou detentor de outros direitos, né? Porque se eu não acesso a educação, nem mesmo sei que eu posso questionar as fraudes, a corrupção, que eu posso perseguir determinados direitos fundamentais. Então, primeiro eu preciso superar essa ignorância acerca disso, né? Para depois efetivamente inserir a sociedade, né? Pois bem, chegamos ao final de mais um bloco do nosso programa. Entre Linhas retorna em seguida.
Entre Linhas está de volta, nos encaminhamos agora para o quarto e último bloco do programa de hoje. Estamos tratando sobre o tema como combater a corrupção e contamos com as presenças do doutor em filosofia João Miguel Bach e da doutora em direito professora Luciana Turati, membros do Observatório de Direitos Humanos aqui da Univates e professores desta instituição. Senhor e senhora, eu já ouvi uma opinião aí no país e que provavelmente vai surgir uma discussão de hora em diante, de que talvez estejamos cometendo um erro histórico grave no sentido econômico. Estamos combatendo, obviamente, a corrupção, isso é necessário, tem que passar limpo essa situação no país, mas me parece que estrategicamente estamos punindo as empresas ao invés dos homens. Doutora Turati, a senhora sabe que no direito penal, você pode me corrigir, eu não sou especialista em direito penal, quando alguém é preso por tráfico de drogas, ele perde o patrimônio todo que ele tem em favor da União, ou do Tesouro Público, enfim. Não seria de aplicar, no caso, a semelhança, no caso da corrupção em grandes empresas, da perda desse patrimônio, ao invés de punir as empresas? Acredito eu que sim, né? Eu acho que a grande preocupação tem que ser no sentido de nós não ferirmos, ou não, né, ou nessa ansiedade, nessa tentativa também que, de certa forma, acaba por ter uma grande influência da mídia, né, de buscar os culpados, de tentar fazer com que a população se coloque, né, contra algo ou contra alguém, né? Nós temos que ter um cuidado em efetivamente não esquecer que parte dessas empresas públicas, e nós pegarmos a Operação Lava Jato e falarmos claramente sobre a Petrobras, também fizeram parte de um projeto maior sempre para a população brasileira, né? E eu preciso reconhecer a importância dessa empresa para o nosso cenário, assim como de tantas outras empresas que se envolvem nesses processos, né? Prejudicar a empresa em si, prejudicar talvez a pessoa jurídica, pode acarretar sérios custos para a sociedade também, né? Isso pode fazer com que daqui a pouco nós tenhamos que abrir mão de contratar uma empresa brasileira para contratar uma empresa estrangeira. Bom, até que ponto isso passa a ser interessante também para a nossa sociedade? Retirando essas empresas do mercado, talvez nós tenhamos que, no momento de uma contratação, pagar um preço mais alto pelo mesmo serviço que poderia ser oferecido por essas. Não que com isso a gente possa legitimar a corrupção. Pelo contrário, nós defendemos ao longo de todo esse programa que há uma necessidade de um repensar, de se revisitar esses nossos conceitos, né, de educar a população para que ela esteja atenta a tudo isso. E também, pensando no direito propriamente dito, de se trabalhar com a impunidade, de se penalizar essas pessoas que desviaram em algum momento algum tipo de dinheiro que pertencia à coletividade, de verba que pertencia à coletividade. Mas sem esquecer desses projetos que foram construídos com o apoio da coletividade. A Petrobras, por exemplo, né? Ela faz parte de um ideário brasileiro, ela é uma empresa pública, ela é uma empresa da população. Então, tem que se ter um certo cuidado com isso, né? Para não penalizar em demasia a empresa, ao invés das pessoas que corromperam dentro delas, né? O professor quer tecer algum comentário a respeito? Eu penso que sim, que a empresa deve ser protegida mesmo, né? Como por um interesse nosso, nacional, por todas as razões já colocadas, né? Agora, para que isso seja possível, né, tem que se ter o discernimento, né, a clareza das raízes dos corruptores, dos corruptos, né? Então, olhar para dentro da empresa e poder perceber onde é que está o problema, né? Qual é o mal, né? E eu acho que a sua provocação, Gerson, foi muito importante, né? Porque nós não podemos confundir, né, uma empresa, né, que é um bem nacional e que não se constrói de um dia para o outro e que é construída às custas do dinheiro público, né, e de interesse nacional, né? Então, nós não podemos confundir ele, que é um bem, né, com uma corrupção que aconteça dentro desta empresa, né? Então, não seria destruindo a empresa que a gente estaria destruindo a corrupção.
Seria muito pior ainda, porque a gente perderia a empresa e não teria a clareza de onde é que estão as raízes da corrupção. E certamente numa outra empresa a corrupção voltaria, né? Porque ela não estaria atacada, ela não estaria sendo avisada e tomadas providências, né, para estancar esse processo. E outra empresa que de qualquer forma teria que ser pública, né? Porque a gente não pode esquecer que petróleo e gás natural são de domínio público, né? Então, bom, vamos fechar a Petrobras, então sim, mas nós teremos que abrir outra empresa pública. Não é dessa forma que eu vou combater a corrupção, né, nessa empresa pública. Eu vou ter que buscar efetivamente as raízes de tudo isso, né? Como bem o João colocava, né? Eu tenho que ir lá na origem, no cerne de tudo isso, né? Que vai muito além dessa estrutura física dos prédios, né? Desse serviço que é prestado. Tem a ver mais com aspectos culturais. Porque essa estrutura que você se referiu, doutora Turati, são fontes produtoras de riqueza na sociedade. Geram empregos, pagam salários, as pessoas com salário sobrevivem, mantêm suas famílias. E não só, citando o exemplo da Petrobras, eu ouvi assim, amigos conversando comigo, e eu só estou reproduzindo, o exemplo que está ocorrendo aqui no Vale do Taquari em relação também à questão do leite, que nós temos toda uma economia regional predominantemente sentada no leite, nossos agricultores. Já fizemos programas aqui no Trilhinha, 2 sobre o leite, sobre as fraudes no leite, e acho que nós temos que, enquanto órgãos públicos que apuram as irregularidades nesse setor, deveriam se preocupar em punir os que cometeram desvios de conduta, mas essencialmente proteger a indústria. Olha o que está acontecendo aqui no Vale, gerando uma crise econômica enorme. É nesse sentido que eu quis alertar também, porque é uma realidade local nossa e que devemos pensar, porque muitos dos cidadãos do Vale, agora se referindo ao leite, sobrevivem, vivem em razão desse setor da economia. O programa é como combater a corrupção, e eu só vou deixar, então, se alguém tem interesse dos ouvintes, pode ver que, no caso, uma das entidades que eu vi, a Ordem dos Advogados do Brasil, ela propôs em novembro do ano passado, é só entrar no Google ou, enfim, no site da OAB, 17 medidas urgentes para prevenir e combater a corrupção no país. Então, há uma entidade aí que pertence à sociedade, a OAB pertence, e tem um enorme interesse de também auxiliar a sociedade em ter uma condução ética correta, enfim, e propôs 17 medidas. Eu vou ler 2, 3 aqui, só para ilustrar. Ela propõe o fim do investimento empresarial de candidatos e partidos políticos, propõe a criminalização do Caixa 2 de campanha eleitoral, fixando pena de 2 a 5 anos, aplicação da questão da ficha limpa efetivamente em todos os cargos do Executivo, que mais aqui vamos... a lei da transparência, que a gente viu o modelo sueco, né? Sueco, que a lei da transparência ser efetivada, uma controladoria geral, que mais aqui? O cumprimento, isso aqui é interessante, acho que até a colega pode... Cumprimento de ordem cronológica no pagamento das contas públicas e fixar critérios objetivos para as exceções previsto no artigo 5º da Lei 8.666 de 93. O que é esse artigo? Que são as situações de inexigibilidade de licitação, né? Aquelas situações em que não há necessidade de se passar por um processo licitatório para contratar o poder público. Interessante. Até porque, no caso dos precatórios, se muda os critérios, se está penalizando, talvez por antiguidade, enfim. Então, botar critérios objetivos, porque aí... se pode, né, pode ser uma fonte de corrupção. Instituição da existência de sinais exteriores de riqueza incompatíveis com a renda e o patrimônio como causa para a perda do cargo público e bloqueio de bens. É uma proposição, vou repetir, da Ordem dos Advogados do Brasil, podemos não concordar, enfim, mas é uma proposição. Outra, redução drástica dos cargos de confiança no serviço público, priorizando o serviço de carreira e concursados. E aqui, vou pulando lá para a última,
estabelecimento de uma política nacional de cultura e educação, estimulando a conduta ética. E de todas, talvez essa última seja a da qual eu mais compartilho pessoalmente. Acho que as demais são pontuais, né? Tem a ver com regulamentações, entre outros, mas, a meu ver, é só efetivamente evoluindo culturalmente e voltando, né, para o discurso anterior também, relativo ao caso dos países nórdicos, né? Eu acho que conseguindo trabalhar com políticas públicas de inclusão social é que nós vamos conseguir combater essa corrupção, né? Enquanto a fome, né, e outras coisas ainda forem prioridade para uma boa parcela da população brasileira, essa população não vai se voltar ou não vai voltar os olhares para os corruptos, né? Ela não tem nem como ter essa preocupação, eu não consigo nem cobrar dela essa preocupação. Então, ao meu ver, são essas as duas grandes saídas de como responder ao questionamento sobre como combater a corrupção. Talvez os princípios que estão por trás, né, dessas normas ou dessas regulamentações, enfim, propostas, esses princípios, sim, são mais amplos, né? Então, é evidente que a transparência é importante, né? A ficha limpa é importante, né? Mas realmente nós precisamos, enquanto sociedade, nos dar conta que a corrupção é combatida se nós todos assumirmos o nosso papel, né? Perfeito. Olha, muito obrigado pela presença de vocês. Obviamente que o tema não se esgota aqui. A gente procurou discutir o tema de uma forma acadêmica, diferente do que o dia a dia se discute aí, né, nos noticiários. E acho que vocês, melhor dizendo, colaboraram muito para que a população tenha uma visão diferente sobre o tema que hoje abordamos. Muito obrigado novamente pela presença. O programa Entre Linhas de hoje fica por aqui. Até o próximo programa. Apenas lembrando que você pode rever este e outros programas no site do youtube.com.br. Até o próximo programa.